Essa loucura que estão tentando fazer a gente acreditar que nós temos que viver num sistema, num regime, em que ser roubado é quase um ato de gratidão. Olha que legal, fui roubado, agora uma pessoa não se sentiu tão socialmente injustiçada. Essa é a lógica que nós vivemos. Recentemente eu dei uma entrevista, e a entrevistadora estava falando, olha, existem outras políticas baseadas em evidência na área de segurança, que funcionam muito. Eu falei, nós vamos aplicar todas as políticas baseadas em evidência. Todas elas. Dito isso, nós também faremos políticas baseadas em senso de justiça, em coesão social. Eu não quero saber se diminui ou aumenta a criminalidade, eu manter bandido muito preso. Mas eu quero ver bandido muito preso porque eu fico feliz em ver bandido muito preso. E eu tenho certeza que todos ficam felizes em ver bandido ficando muito, mas muito preso. Todos ficam, porque isso gera sensação de justiça. Um dia nós estivemos nas ruas, no momento em que o meu concorrente à presidência, Lula, foi preso. As pessoas sentiam um sentimento de que ricos, poderosos, presidentes, líderes empresariais, senadores poderiam ser presos. Que essas pessoas poderiam ser alvo da justiça, assim como a justiça vai para trás de você. Ah, e se fizer uma declaração de imposto de renda errada, alguns de vocês aqui, cada vez mais cercados por supercomputadores da Receita, cada vez mais taxados por alíquotas cada vez maiores. Ai de vocês, mas os poderosos não podiam. Naquele pequeno momento, naqueles pequenos 4 anos entre 2014 e 2018, rico, poderoso, podia ser preso. E a sensação de boa parte do Brasil que pagava a conta, era de que o seu país começava a fazer sentido, de que havia justiça, de que num país que se faz justiça, todo mundo topa fazer um sacrifício junto. Porque a real é a seguinte, nós vamos precisar fazer muitos sacrifícios juntos, muitas reformas juntos. Nós vamos precisar explicar para as pessoas que a forma como o Estado foi construído está errada. Que ficou caro demais e a gente não ficou mais rico. O Estado brasileiro é caro e nós ficamos pobres. Que todo mundo vai ter que trabalhar para gerar receita. Todo mundo. Não vai dar para viver num país apenas do assistencialismo puro e simples. Uma massa de brasileiros vivendo às custas de outros brasileiros. Não seremos cruéis com as famílias que não têm nem meios de arrumar um emprego, porque nem existe atividade econômica. Eu visitei os lugares mais pobres do Brasil e eu vi isso. Nós montamos um trabalho social numa cidade no interior do Rio Grande do Norte, com pouquíssimos recursos, para mostrar que é possível fazer cooperativismo. O mesmo cooperativismo que existe na região sul do Brasil, e que pegou famílias de imigrantes que vieram para cá 70, 80, 100 anos atrás, e que hoje prosperam. E que é possível fazer isso no interior do Nordeste. E que se o governo federal, se o Estado quiser fazer frentes de trabalho, parcerias com a iniciativa privada, parcerias do governo federal com os governos municipais, nós vamos começar a gerar emprego para aquela massa de pessoas que na sua maioria quer trabalhar. Quer trabalhar. Nós temos que alterar isso. Nós vamos ter que mexer nisso. Nós vamos ter que olhar para a política de compra de votos do governo atual e falar, não será possível manter isso. Olá, já deu seu like? Não deixe de ajudar o canal. Só que o problema, veja só, é que para começar uma guerra dessas, nós temos que despertar as pessoas que estão ajudando a pagar a conta. E uma parte importante delas ainda está iludida. Uma parte importante do brasileiro que trabalha e produz, que é cristão, que é trabalhador, que não aceita vagabundo, está endossando de maneira crítica, porque ainda não está ligando para as eleições, um cara que é o Flávio Bolsonaro, que ele próprio é ligado às 2 principais facções do Rio, que é o Comando Vermelho, grupo do Bacelar, grupo do TH Joias, não é minha opinião, é a opinião da Polícia Federal, e as milícias do Rio de Janeiro, que foram inclusive condecoradas pelo gabinete dele. Flávio Bolsonaro, que é parte do grupo político mais corrupto do Brasil, que são as lideranças políticas do Rio de Janeiro. O brasileiro trabalhador, eventualmente o pai de alguém que está aqui, esse brasileiro trabalhador, ele vai lá e está endossando o que há de mais imundo em termos de política corrupta, dizendo que essa é uma resposta cristã e conservadora ao petismo. Essas pessoas estão sendo enganadas, ludibriadas, e vocês são as pessoas a acordar elas. Nós teremos que acordá-los um a um,
E cada voto deles, entendam, vale 2. Cada voto deles vale 2. Se você tirou um voto do Flávio e trouxe para cá, custou 2 para eles. Se eu subo 1 ponto, ele perde 1 ponto. Se eu subo 10, ele perde 10. E é isso que nós precisamos fazer. Nós fazendo esse trabalho, essa puxada, tendo essa energia, nós tiramos os bandidos do segundo turno, os bandidos de direita, e busquemos os bandidos de esquerda, que estavam hoje, como eu disse para todos vocês, estavam hoje com uma massa de pessoas tratadas igual zumbi. As imagens não mentem. Uma massa de pessoas vendo aquela música tocar, olhando para o alto, aguardando o horário de retornar para o ônibus, para serem levadas de volta para casa, talvez com uma comidinha, talvez com algum estímulo, para fingir que estavam fazendo papel de defensores da picanha que nunca chegou, da casa que nunca veio, da pobreza que continua batendo na porta deles. Esses são as pessoas, esses são o Brasil, coitado, que já desistiu, que não tem nem perspectiva. As pessoas que estavam no evento do Lula, se tivessem que ir naquele evento de maneira autônoma, nem saberiam da existência do evento. Que triste, um país em que o presidente da república precisa organizar uma cena horrível daquelas, uma cena triste, de pessoas tratadas como zumbi. Tirem isso de lição de casa. Nós temos esta função. Nós temos 45 dias para esquentar e acordar todo o restante da nossa nação. Não há tempo a perder. Não há tempo a perder. O nosso número é qual? Qual? O único número que supera o 13 é o 14. E é o seguinte, não haverá praça, não haverá local no Brasil que vai impedir a gente de fazer os nossos eventos. Todos os locais históricos brasileiros também pertencem a nós. E mais, todos terão agente, não apenas pessoas que ocupam esses lugares, mas agentes históricos que vão escrever a sua página na história do Brasil. Esse não é o papel de vocês? É ou não é? Não se coloquem como pessoas que vieram num evento assistir um discurso. Não é isso que vocês estão fazendo. Vocês são agentes históricos. Eu já estive no lugar de vocês em outros eventos quando era mais jovem. Eu já estive aí do outro lado. Como eu disse para vocês, eu fundei meu primeiro partido ali dentro daquela faculdade. Entendam o papel de vocês. Nós temos que ter muito mais trabalho, muito mais energia do que todos esses cínicos amaldiçoados. Nós já temos números que eles não são capazes de competir. Eu vejo projetos que competem contra o nosso, mas agora nós podemos trabalhar na casa dos milhares. São milhares de pessoas que se inscreveram para ser nossos candidatos. Centenas aprovados. Eu lembro quando comemorava que o Movimento Brasil Livre ia ter 25 candidatos a vereador pelo Brasil. Nossa, estamos crescendo, hein? Veja só o tamanho que nós estamos. A gente cresceu para outra ordem de grandeza. É por isso que a gente não pode aceitar nenhum número que até pareça bom. Virá mais pesquisas com 2 dígitos essa semana, na próxima. E eu não vou comemorar. Eu vou apenas exigir mais até tirar o Flávio, mais até buscar o Lula, mais até chegar no segundo turno, mais até derrotar ele. Eu quero mais. Eu exijo tudo. Eu quero tudo de vocês. E daqui até lá, em nenhum momento eu quero ouvir vocês falarem que estão cansados, porque eu não vou dizer para vocês que eu estou cansado, eu não vou agradecer vocês, nem vou pedir gratidão de vocês, eu só vou exigir trabalho e eu quero que vocês exijam o meu trabalho. É isso que eu vou exigir, e eu quero que vocês exijam mesmo de mim e dessas pessoas todas que estão aqui. É guerra até o fim, agradeçamos uns aos outros no final, comemoremos no final.
Agora é hora de fechar a cara e trabalhar. Para vocês, é o primeiro momento que vocês têm a própria, veja só o termo que eu vou usar, máquina política. Vocês têm um exército, vocês têm companheiros, amigos e colegas ao redor do país, pessoas que vocês não conhecem, mas estão usando as mesmas cores que vocês, defendendo as mesmas ideias, e nesse instante eles estão trabalhando. Vocês, nem eles estão sozinhos. Milhares de pessoas estão agora na live que a gente está transmitindo, ouvindo esse recado, às vezes sozinhos nas casas deles, atomizados, às vezes vivendo com uma mãe petista e um pai bolsonarista, mas assistindo lá do celular, e o recado que vocês vão dar para essas pessoas, é que eles não estão sozinhos, eles não estão sozinhos. Existem pessoas que defendem o que nós defendemos e que já estão com a gente nos lugares mais distantes do Brasil. Eu vi em Belém, do lado de um lixão, numa madeireira, 2 homens que foi tirado tudo deles. E quando nós passamos com o barquinho indo lá para a Ilha do Marajó, eles acenaram e fizeram o 1 e o 4 do 14. Eu visitei agricultores no interior do Rio Grande do Sul, assim como vi os maiores agricultores do Brasil, no Mato Grosso, todos fazendo o 1 e o 4, fazendo o nosso 14. Eu vi jovens entregadores, eu vi motoristas de Uber, eu vi grandes empresários, eu vi mulheres donas de casa, eu vi moças estudantes, eu vi rapaz ou moça que está prestando concurso, eu vi gente sonhando em ter uma startup, eu vi estudantes das melhores e piores faculdades brasileiras. Eu vi todas essas pessoas, múltiplas, completamente diferentes entre si, todas sonhando o mesmo sonho. E isso que a gente iniciou, portanto, não tem como ser brecado, não tem como parar. E desculpa, eu não vou vir com aquele discurso vazio da vitimização, mas hoje existem as ameaças de morte contra nós. Nós, antes desse evento, tivemos que nos deparar com as primeiras ameaças de morte concretas. Havia um plano para me matar em cima deste local, em cima desse parlatório hoje. Esse colete que eu coloco não é um acessório para gravar vídeo em rede social. Não está escrito fiscal do povo aqui atrás. Não tem nada disso. Isso que nós estamos vivendo, a realidade de eventualmente morrer por aquilo que acredita, é justamente resultado da qualidade do nosso trabalho e dos inimigos que a gente compra. Isso é a responsabilidade que nós temos. Todas as vezes que eu começo a pensar, olha, isso está ficando preocupante, olha, as ameaças no Rio de Janeiro vêm realmente do Comando Vermelho. Olha, eu falei na televisão que eu vou matar o Doca, o urso, líder do Comando Vermelho lá no Morro do Alemão. Quando me vem uma preocupação, eu lembro que minha coordenadora de campanha é a Amanda, e ela já passou por tudo isso antes de mim, sendo ela mulher, ela, a mãe dela, que teve a mãe e a tia sequestradas por vagabundos na casa delas. Vocês, ninguém aqui, porque isso aqui não é sobre o Renan candidato e não será em nenhum momento. Eu exijo de vocês, a mesma tenacidade dela, a mesma quantidade de trabalho do Kim Kataguiri, o mesmo brilhantismo do Guto, a mesma coragem do Arthur e a mesma visão que todos nós que estamos aqui temos. A mesma história do meu vice Haroldo, que eu volto a colocar. São aqueles elementos que a história aparece e traz a pessoa para perto de você. E parece que eu já sou amigo dele há milênios. Parece que eu conheço ele há séculos. Porque a confiança é plena, é total. E apenas conversamos uma vez antes de eu nomeá-lo como vice. A história se escreve e se expressa dessa maneira. É assim que ela acontece de verdade. E veja, eu digo isso como um cara que errou muitas vezes em muitas escolhas. Deixamos espalhados pelo Brasil uma quantidade gigantesca de traidores, vagabundos, canalhas, que estão hoje com o bolso cheio e a cabeça vazia, fazendo campanha, dançando funk por aí. É isso que eles estão fazendo, xingando a gente para ter algum destaque na imprensa. Vagabundos.
Mas, gente, cesse o barulho sobre eles. Já foi o momento, falamos 30 segundos dele. A história não vai lembrar deles, vocês não precisam gastar lábia agora com eles. Me disseram que nós não poderíamos cantar ou tocar o nosso jingle aqui. Vamos poder? Então vamos fazer aqui um show aqui para vocês hoje. Caralho, eu quero show! Eu tô rouco hoje. Então eu vou precisar não apenas que vocês cantem, mas que todos cantemos aqui por cima. Sua bandeira vai ganhar. Como fosse a vingança do povo, o futuro é glorioso. Eu vou votar no Renan pela manhã, eu vou votar no 14. Como fosse a vingança do povo, o futuro é glorioso. Andar pelas ruas da cidade não será atividade que traz medo em mim, pois sim, o sonho amanheceu, estrela tão vermelha deu lugar ao sol que já nasceu e Deus sonho é despertar e caminhar, pois o homem que levanta sua bandeira vai ganhar. Eu vou votar no Renan, eu vou votar no 14, como fosse a vingança do povo, o futuro é glorioso, ele é. E a vingança do povo, o futuro é glorioso. De novo, vamos lá!
defesa do povo, o futuro é glorioso. O Kim vai puxar um clássico aqui, tá? Vamos ver quem sabe essa daqui, hein? Sou do movimento que é libertador, que derruba governo, é rolo compressor. O MBL, o MBL, o MBL, o MBL. Sou do movimento que é libertador, que derruba governo, é rolo compressor. O MBL, o MBL, o MBL, o MBL. Muito obrigado, senhores, e até a próxima batalha. Só quero dizer o seguinte: esse ato já fez o ato de todos os outros candidatos passarem vergonha. Muito obrigado, senhores.
No mês de março eu faturei cerca de 4.600 dólares, totalizando aí deu um pouquinho mais de 23 mil reais apenas com a AdSense do meu canal, postando cortes do MBL. E se você tem interesse em criar seu próprio canal de cortes, ajudar no projeto e ainda poder ganhar com isso, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo, ou então ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. E aí, curtiu o corte? Então dá aquela ajudinha, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo, porque o futuro é glorioso.